Alberto, boa bola, Júnior Tavares, tem cruzamento. Chute de primeiro do Marcão. Defendeu o Diego Loureiro. Tem VAR no lance, porque no lance anterior o Marcão chutou pro gol e o Thiago Vera está acompanhando a movimentação. O que houve, Thiaguinho? Houve um toque na mão do Romildo. Ele vira o tronco, vira o corpo, a bola bate na mão dele e o Diego faz a defesa. Pênalti marcado a favor do Sport. Depois de tudo que aconteceu, a gente já sabia que não teria como terminar de outro jeito, senão com a queda do Botafogo para a Série B do Brasileirão. Não era um dos piores times do campeonato, muito pelo contrário, era um time que poderia, sim, ficar ali no meio da tabela. A gente bateu nessa tecla durante a temporada inteira, mas acredito que essas escolhas erradas, principalmente fora de campo, foram cruciais para que o Botafogo terminasse a temporada na lanterna do Campeonato Brasileiro e caindo para a segunda divisão. E a gente não imaginava em momento nenhum que fosse culminar no maior vexame de um grande clube brasileiro na Série A do campeonato. O Botafogo foi rebaixado com rodadas de antecedência, um plural, aí você pode acrescentar muitos plurais aí. A cada rodada, uma tristeza maior atrás da outra foi tornando uma coisa insustentável, ao ponto de eu classificar o ano 2020 como o pior da história do Botafogo. Eu nunca vi o Botafogo já entrava derrotado. É pênalti pro Leão. Maidana contra Loureiro. Vem lentamente pra bola. Maidana bateu o pênalti. Nossa autoestima lá embaixo, depois de ter assistido um ano de 2020 do pior time da história do Botafogo, jogadores sem sangue, jogadores nem aí quando perdiam, um fracasso, já admitindo o rebaixamento muito antes do campeonato terminar. E a gente não podia fazer nada também, nem no estádio nós estávamos, porque era público zero na época. Então, um sentimento assim de muita fragilidade, de não conseguir reagir mesmo, o pior sentimento possível com relação a um clube de futebol. Assistir o jogo do Botafogo, que sempre foi um prazer, assim, absurdo, assistir o jogo do Fogão, que eu conseguia parar tudo para assistir o jogo do Botafogo. Nesse período foi uma coisa que era pesada, assim, assistir, sabe? Era uma parada que me entristecia. São os últimos segundos do Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro. O terceiro rebaixamento na história desse clube de tantas glórias. Um clube gigantesco. Um clube onde a maioria dos jogadores da seleção brasileira que construíram a história da seleção brasileira jogaram aqui. E nesse momento se encerra a participação do pior time da história do Botafogo. O Botafogo está rebaixado aqui no estádio Nilton Santos. Pela campanha que o Botafogo vinha fazendo, a gente já esperava o rebaixamento. Mas no dia que decreta, matematicamente, o clube fica rebaixado, é um sentimento pior. Bom, a tristeza está instalada, isso é indiscutível, mas vamos lutar, vamos para cima. Não tem jeito, aconteceu. Agora na Série B, catar os cacos e voltar para onde o Botafogo nunca deveria ter saído.
A posse de bola agora com o jogador que é o Barreto. Pela minha canhota, Barreto levanta a cabeça, entrega para Diego Gonçalves. Tá na hora do gol do acesso, o Fogão. Matheus Chirizo, cruzamento na barra! Na barra! O Bota já subiu! O Bota já subiu! Volte Botafogo! A reconstrução de um gigante! Um dos maiores clubes do futebol mundial! Está de volta à Série A, galera! Eu olhei pro lado e meus amigos estavam emocionados. Eu também estava muito emocionada, então a emoção saiu na hora. Comecei a chorar igual uma criança. E foi legal que a gente se abraçou. Eu acho que durou uns 30 segundos, só que na minha cabeça acho que agora deve ter durado uma eternidade, que a gente se abraçou, falou coisas lindas sobre o Botafogo. Por exemplo, o Botafogo é muito bom ser Botafogo, é muito bom ser botafoguense. E o quanto foi legal a gente ter apoiado o Botafogo naquele momento ruim. Se uma pessoa estivesse chegando hoje no Rio de Janeiro, estivesse há muito tempo fora e olhar aquilo e falar: o Botafogo foi campeão. Esse elenco do Botafogo em 2021 também entendeu muito bem a história do clube, a relação com o torcedor, das brincadeiras nas redes sociais, do elenco estar junto com a torcida, da diretoria também entender que era necessário trazer a torcida para perto. Houve uma química, houve uma sinergia entre os jogadores e o treinador, houve uma sinergia com a torcida comprou o barulho, aí criou-se aquele negócio todo, o Botafogo tá embalado, hein, e tal. O Anderson conhece a Série B. Ele montou um estilo para o Botafogo com aqueles mesmos jogadores capaz de fazer o Botafogo subir e subiu muito bem. Então ele montou ali a saidinha de 3 dele, o Botafogo em muitos momentos até chateando a torcida, reativo, mas sabendo o que fazer quando tinha a bola, e aí acabou o Botafogo campeão com 5 pontos de distância para o segundo. Ninguém queria, ninguém aceitava. E ele aceitou e ele tirou o time lá de perto da zona de rebaixamento, porque a gente estava sim perto da zona de rebaixamento. Elevou o time, elevou a autoestima do torcedor, 2 jogadores também, que claro, estavam abatidos, fez o grupo se unir, uma coisa muito parecida com o que o Espinosa fez em 89. O Eduardo Freeland, o Jorge Braga, o Lenin Franco, que chegou para dar um ajuste no marketing, foram 3 vozes do profissionalismo. O presidente Luque Césio Melo, o vice-presidente Vinícius Assunção, outras pessoas ligadas a ele foram importantes? Obviamente foram muito importantes. Mas o fator preponderante para o Botafogo subir foi a veia profissional correndo entre o amadorismo. É algo totalmente diferente dos outros clubes, né? Literalmente a gente é escolhido e o Botafogo ele faz da gente um ser mais forte. Ser botafoguense é maravilhoso, embora muitos acreditem que não, mas é espetacular. Ser botafoguense é uma predestinação celestial. É você ser escolhido pelos deuses do futebol para essa missão. Ser botafoguense é uma missão. Quem não é, não consegue entender o tamanho desse sentimento, o tamanho dessa paixão e a alegria e o orgulho de torcer pelo time da Estrela Solitária. É muito mais do que futebol. Não é um jogo, não é um título. É o Botafogo.